Fala pessoas, tudo beleza? Quem fala é o professor Misael, passando para trazer para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre potenciação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre números ao quadrado, ao cubo, o que é potência, fazer alguns exemplos e trazer também algumas propriedades, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em potenciação, ou seja, potência, né, na matemática está relacionado à multiplicação. Basicamente é isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que potenciação, você calcular uma potência, você colocar na sua cabeça que potência é a mesma coisa que multiplicar números iguais. Beleza? Coloque isso na sua mente. Potência é multiplicar números iguais. Quando você multiplica números iguais, você está fazendo uma potência. Vamos contextualizar. Na matemática, existe muito isso de pegar determinada coisa e reescrever de uma forma diferente, de uma forma que possa diminuir a conta, a escrita. Por exemplo, quando a gente aprende a multiplicar, né, a famosa tabuada, a gente sabe, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, se eu tivesse 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso daria 3 mais 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 3 daria 18, né? Porém, ao invés de eu estar escrevendo o 3 várias vezes, a gente escreve isso de uma forma diferente. É quando a gente aprende a multiplicar. O 3, ele aparece aqui 6 vezes. Então, eu reescrevo isso aqui como sendo 6 vezes 3. Né? A gente aprendeu a fazer isso quando a gente aprende a multiplicar. Na potência é exatamente a mesma coisa. Só que a gente tem, por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou multiplicando o mesmo número aí 5 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu for multiplicar, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então eu sei que esse resultado aqui vai dar 32. Beleza. Mas só que, ao invés de eu ficar repetindo o 2 várias vezes, a gente pode reescrever como sendo 2 elevado a 5. Então, potência é isso, é você pegar uma multiplicação e escrever de forma diferente. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. Quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 4, isso aí é o mesmo que eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu estou pegando o 2, que a gente vai chamar de base. Então, a base é o número que está sendo multiplicado. E 4, que vai ser o nosso expoente, é assim que a gente vai chamar, é justamente a quantidade de vezes que eu vou multiplicar. Então, quando eu falo 2 elevado a 4, eu estou pegando o 2 e multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, beleza? Então, ó, a gente sabe que se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Então, o resultado daqui é 16, é a minha potência, beleza? Aqui embaixo a gente tem outro exemplo. 3 também elevado a 4. O 3 é a minha base. Então, eu vou pegar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Perceba que eu estou pegando o 3 e multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Perfeito? Então, a gente sabe que se eu fizer 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 vai dar 27. E 27 vezes 3 vai dar 81. Então, o resultado é 81. Então, 81 é o resultado da minha potência. Beleza? Então, lembra. O que é potência? É multiplicar números iguais. Belezinha? Vamos ver alguns exemplos aqui na prática. 4 elevado a 3 vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 2 elevado a 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Então, potência é só fazer isso. Então, multiplicando aqui, ó,
4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 de novo, vai dar 625. Aqui a gente já tinha feito, vai dar 81. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então vai dar 64. Então perceba que a potência ela cresce muito rápido, porque é sempre multiplicando, beleza? Mais uma vez, vale ressaltar o seguinte, na potência, você vai pegar a sua base aqui, ó, e vai multiplicar ela mesma a quantidade de vezes que tiver aqui em cima, beleza? Então, ó, perceba que 2 elevado a 6 não é para fazer 2 vezes 6, pessoal, não é isso. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Perfeito? Algumas observações. Por definição, a gente vai dizer o seguinte: qualquer número elevado a zero, qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Por exemplo, eu tenho aqui 4 elevado a zero, dá 1. 19 elevado a zero, dá 1. Qualquer número elevado a zero sempre vai ser. Além disso, qualquer número elevado a 1 vai ser também ele mesmo. Ou seja, se eu tenho 7 elevado a 1, 7. 43 elevado a 1, 43. 52 elevado a 1, 52. A potência elevado a 1 é ele mesmo. E se for elevado a 0, sempre vai ser. Perfeito? Beleza. E agora a gente vai fazer algumas propriedades. Por exemplo, algumas regrinhas que podem ajudar você a resolver alguns determinados problemas. Podem ajudar ou não. Elas são ferramentas que a gente pode utilizar ou não, dependendo da situação. Uma das mais utilizadas é a multiplicação de potência, né? Ou seja, quando você multiplica potências com bases iguais. Então, se eu tenho, por exemplo, a elevado a n vezes a elevado a n, perceba que aí são bases iguais, ambas são a, é só a gente somar os expoentes. Como assim, professor? Que loucura é essa? É só a gente pensar o seguinte. Imagina que eu queira fazer 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Se a gente for olhar direitinho, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E se eu for olhar 2 elevado a 4, vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Peraí, uma a mais. 4 vezes. Então perceba que aqui eu tenho o 2 4 vezes e aqui eu tenho o 2 3 vezes. Então se eu for juntar, multiplicar tudo aqui, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 apareceu aqui quantas vezes? 7, que foi justamente eu juntar 3 com 4. 2 elevado a 7. Então perceba que a propriedade é simples de se entender. Quando estiver multiplicando, ao invés de você estar repetindo tudo, é só repetir a base e juntar os expoentes. Então você vai lá e junta tudo. Simples assim. Ou seja, se eu tiver 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 5, isso vai ser 4 elevado a 7. 2 mais 5, 7. Eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 9. Então vai ser 5 elevado a 3 com 9, 12. Beleza? E claro, no final você calcula o resultado da sua potência. Aqui a gente está só explicando. Então, a primeira propriedade, se tiver multiplicando potências com a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? A outra propriedade diz o seguinte: quando a gente estiver dividindo, a gente vai fazer de forma parecida, só que na divisão a gente vai fazer o quê? Repetir a base e vai subtrair os expoentes. A gente vai diminuir os expoentes. Como assim, professor? Imagina o seguinte: imagina que eu tenha 2 elevado a 7
dividido, lembrando que fração também é uma divisão, beleza? Por 2 elevado a 5. Se a gente for fazer 2 elevado a 7, vai dar um número um pouquinho grande, e 2 elevado a 5 também. Então, vai ser uma divisão de dois números. Então, pode ser que dê trabalho. Mas se eu reescrever, ó, 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente sabe que quando eu estou multiplicando, né, a gente pode simplesmente ir cortando. Então, ó, esse corta com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Ou seja, sobrou quem? Sobrou 2 elevado a 2. Ou seja, basicamente eu peguei 7 menos 5. Então a propriedade é para isso. Então, ao invés de eu ficar escrevendo isso e cortando, se você lembrar da propriedade, é só você lembrar o seguinte. É só você lembrar. Ah, é uma divisão de potências, então o que é que eu faço? Eu vou aqui, ó, repetir a base e fazer 7 menos 5, 2. Beleza? Por exemplo, imagina se eu tivesse uma potência assim, eu tivesse lá 9 elevado a 13 dividido por 9 elevado a 11, por exemplo. Daria um número gigantesco, né? 9 elevado a 13, você pode até tentar fazer na calculadora, dá um número gigantesco. 9 elevado a 11 também. Imagina você que fazer uma divisão disso. Então seria muito trabalhoso. Mas eu posso usar a propriedade. Repete o 9 e faz 13 menos 11, 2. E eu sei que 9 elevado a 2 é 9 vezes 9. Espera aí, que vai dar 81. Belezinha? Então, mais uma propriedade para vocês. Outra propriedade muito importante é quando você tem uma potência com expoente negativo. Essa potência com expoente negativo, a gente precisa tomar um certo cuidado. Basicamente, ela diz o seguinte: se você tem uma potência com expoente negativo, beleza? Você vai inverter a sua potência, certo? Então, quando você tiver um expoente negativo, você inverte. Então, sempre vai ficar 1 sobre a potência positiva. Ou seja, se eu tenho 3 elevado a menos 4, isso vai ser 1 sobre 3 elevado a 4. Isso vai dar 1 sobre 3 elevado a 4, vai dar 81. Beleza? Isso para qualquer potência. Então, ó, se eu tivesse, por exemplo, 5 elevado a menos 2, isso seria 1 sobre 5 elevado a 2. Então, sempre que o expoente, né, o carinho de cima, for negativo, você vai inverter, beleza? Vale lembrar que qualquer número é como se tivesse um aqui embaixo, né? Então, você troca, né? Aí fica o 1 em cima e a potência embaixo agora com o expoente positivo, certinho? Então, essa é mais uma propriedade aí para vocês guardarem, certo? Aqui daria 1 sobre 25, certinho? E outras propriedades que podem ser úteis é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma potência de potência, como vocês estão vendo aqui, ó, o que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes, beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse 2 ao quadrado elevado a 3, fazia o que? 2, repete, e eu faria 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6, que daria 64. Beleza? Então, potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Perfeito? Além disso, nós temos outras regrinhas que podem ajudar a gente no desenvolvimento de algumas questões. Por exemplo, quando a base for negativa, até então, a gente estava falando de bases positivas, né? Quando a base for negativa, a gente vai ter o seguinte: a gente vai fazer a conta normalmente e vai olhar para o expoente. Quer ver um exemplo? Ó, se eu tiver 2 elevado a
4. Melhor, menos 2 elevado a 4. Isso vai ser quem? Vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Beleza? Aí eu faço 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Beleza. E eu faço, ó. Faz o seguinte. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos vai dar mais de novo. Então a resposta vai ser positiva. Beleza? E se fosse menos 2 elevado a 5, 5 é um número ímpar, né? Ficaria exatamente a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Só que agora eu teria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então aqui daria 32. Eu teria que fazer de novo. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então o resultado seria menos 32. Então perceba que aqui deu mais e aqui deu menos. E essa regra ela vai se repetir sempre. Por quê? Toda vez que você tiver um expoente par, você vai ter números, quantidade par, e vai ter números positivos, né? Sinais iguais. Então vai ficar menos com menos, mais com mais, menos com menos, mais com mais. Então no final sempre vai ser positivo. Agora, quando o expoente for um número ímpar, aí o resultado sempre vai ser negativo. Então ao invés de você estar escrevendo isso aí, o que você faz? Você não precisa estar escrevendo isso. É só você fazer 2 elevado a 4, 16. Como o 4 é par, positivo. 2 elevado a 5, 32. Como o 2 é ímpar, menos 32. Beleza? Lembrando que essa regra só serve quando a sua base for um número negativo. Beleza? Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, revê aquela parte que você não entendeu. Lembrando que sempre que você estiver estudando, vai fazendo as anotações que vai lhe ajudar a aprender e memorizar muito mais rápido. Belezinha? Muito em breve eu vou estar lançando um vídeo só com exercícios para que a gente possa praticar mais e mais. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.